Então vamos começar. Então, essa aula, pessoal, é para falar basicamente da mecânica de Newton. Então, tomar cuidado porque muito que a gente vê na internet, ou aparece uma história que não é real, ou então ela foca muito na biografia. Então a gente vai falar para a biografia para poder compreender. Mas o importante aqui não é falar do Newton, é falar da mecânica do Newton. Existe uma diferença nisso. Então a gente vai falar, é óbvio, da biografia dele, mas o mais importante, né, não é compreender a vida dele, e sim o que ele mostrou para a física. Tá bom? Então, como era a mecânica antes de Newton? Como era a mecânica antes de Newton? Então, nós já passamos, eu não vou falar da parte mais antiga, não. Vou falar para a parte mais recente de nossas aulas, que é que vocês estão compreendendo. Na última aula, nós falamos do René Descartes, e o René, você já deve ter observado que ele trabalhou muito a geometria analítica. Então, a geometria dele foi fundamental para as teorias de Newton. E ele tinha um método racional. Para ele, o conhecimento ele deve ser feito através da razão. E ele também aprofundou os conceitos sobre o movimento circular, inclusive sobre a aceleração centrípeta, que também vai ser muito utilizado na força gravitacional, como você já deve saber. Tem também a parte de Francis Bacon. O Francis Bacon é a parte experimental. Ele acreditava que tudo tem que ser provado através de experimentos, e esse experimento deve ser repetido várias vezes. Então, observe que hoje a física, como nós conhecemos, na verdade, é uma junção dessas duas filosofias, da filosofia do René Descartes e também do Francis Bacon, porque os dois, um completa o outro. Apesar de os pensamentos são diferentes, um vai completar o outro. E antes dele, tinha as teorias do Kepler. O Kepler, ele mostrou como os planetas giravam em torno do Sol. E ele mostrou aquela questão das áreas. E a questão das elipses. Mas ele não explicava por que era uma elipse. Ele só dizia, olha, os planetas se moviam ao redor do Sol através de uma elipse. Mas por que é uma elipse? Por que o movimento é assim? Por que não vai ser um movimento circular? Como dizia o Copérnico. Então, essas coisas não tinham explicação. E para completar, inclusive tem uma parte aí que o pessoal gosta de romantizar, e o Isaac Newton nasceu no ano que Galileu morreu. É uma ideia de querer romantizar para dizer assim, olha, é como se fosse uma espécie de reencarnação, ou até mesmo a continuação dos estudos de Galileu, que não é verdade. O Newton ele foi muito mais do que somente Galileu, as teorias do Galileu, tá bom? Lembrando que a inércia, quem primeiro falou sobre a inércia não foi Isaac Newton. O René Descartes ele já falava sobre a questão da inércia. Ele trabalhava o movimento circular e também falou do movimento retilíneo uniforme, falando também um pouquinho sobre a inércia. E Galileu também falou, só que eles não tinham uma relação, não conseguiam fazer uma relação com toda a natureza, só falavam algumas propriedades. Então, se alguém disser a inércia foi de Newton, tá errado. A inércia foi de René Descartes. Ele que foi o primeiro a falar o princípio da inércia. Só que o Newton ele conseguiu abranger toda a ideia de força, de movimento e tal. E o Descartes não, ele só falou sobre a ideia de inércia. Tá bom? Tem que tomar cuidado com isso aí, porque às vezes a gente acha. Uma das concepções também, pessoal, que a gente acha, que o Newton, ele, no livro, ele fala muito sobre isso. Que ele foi um gênio, que ele realmente foi de todos que eu li, assim, ele é um dos grandes excepcionais, mas como se ele aprendeu tudo sozinho. Outra coisa que nós vamos poder falar mais tarde é achar que dentro de 2 anos, que foi a época da peste negra, foi o tempo suficiente para ele aprender tudo sobre as leis da natureza, da questão da mecânica. E não é verdade, né? Não tem como você aprender tudo em 2 anos do que ele descreveu, tá bom? Ele estudou coisas antes, durante e depois. Mas vamos chegar em cada momento. Então, nós falamos do René Descartes, da questão da razão, e ele desenvolveu a geometria analítica, que foi fundamental para as ideias do Newton. Tem o Francis Bacon,
É a questão da experimentação, que para o Francis Bacon o conhecimento ele tem que ser provado através de experimentos, esse experimento pode ser repetido várias vezes. Tem o Kepler que falou sobre a questão do movimento dos planetas, mas ele não conseguiu explicar por que que formava uma elipse e não uma circunferência, mas ele conseguiu descrever com precisão o movimento dos planetas. E tem as teorias de Galileu Galilei, mostrando, provando que os planetas giram em torno do Sol e a Terra não era o centro do universo, tá bom? E aí, no ano que o Galileu morreu, Newton nasceu. Então, lembrando que o Galileu Galilei é da Itália e o Isaac Newton é da Inglaterra. Mas vamos ver como as histórias deles se cruzaram já já. Então, vamos entender. A mecânica newtoniana, por que ela é tão importante? Por que eu falo mecânica newtoniana? Porque a mecânica não é do Newton. Quem já falava sobre as ideias de mecânica vai lá da Grécia Antiga. O Aristóteles já falava sobre o movimento dos corpos. Há algumas concepções erradas, como ele afirmava que um corpo mais pesado cai mais rapidamente que um corpo mais leve. Mas ele já falava da mecânica. Mecânica seria um movimento, então Aristóteles já falava. Aqui nós estamos falando da mecânica newtoniana. É a mecânica que o Newton, depois do Newton, surgiu. Vou pegar aqui uma... Então, primeiro, por que ela é tão importante? Primeiro, porque ela é uma ciência teórica e empírica no sentido moderno. Porque antes, ou era uma ciência teórica, René Descartes, e uma empírica do Bacon. Então, ele juntou. Então, nós podemos dizer que Galileu também conseguiu fazer muito isso. Mas foi o Newton que conseguiu realmente juntar de maneira mais eficiente essas duas ciências, a ciência teórica e a empírica. Ele conseguiu também unir a física terrestre com a cósmica. É porque antes dele ainda existia dúvidas se a física que estaria fora do nosso planeta é a mesma física da gente aqui da Terra. Então ele conseguiu unir, inclusive depois Einstein vai utilizar isso também em um dos seus postulados. Mas vamos deixar para aulas futuras. Então ele conseguiu mostrar que o que acontece no universo acontece também aqui com a gente. Aí algumas observações interessantes. O Newton, ele não tinha certeza se o universo era matemático. Ele não tinha essa certeza. E afirmava que o objetivo da ciência era compreender como funciona o universo e não como ela é. Aqui eu falo essa parte importante porque ele tinha uma parte teológica muito forte, uma parte de religião, como Galileu também, muito forte. Então ele acreditava que existia um Deus e esse Deus fez todo o universo. Inclusive ele acreditava que o universo foi feito em 7 dias, como diz a Bíblia. Ele uniu o empírico de Bacon com o método racional de Descartes. Mas quem foi esse tal de Isaac Newton? Bem, o Isaac Newton nasceu no 25 de dezembro de 1642. Algumas curiosidades, ele em 1646, a mãe de Newton ele se casa novamente, ela ficou viúva, o pai dele morreu pouco tempo antes dele nascer, ele nasceu prematuro. Acreditava-se, inclusive, que ele não ia sobreviver, mas sobreviveu, ele nasceu muito prematuro. Só que o marido, novamente, da mãe dele, não quis saber, a Hannah, não quis saber dele. E ele teve que morar na casa da avó dele, da avó materna. Então, aos 13 anos, ele foi estudar numa escola e ele já possuía alguns conhecimentos, no qual ele já produziu moinho, relógio d'água, pipas, etc. Então ele já tinha uma espécie de habilidade em fazer as coisas. Eu posso até dizer que é uma habilidade maker, né? Ele colocava a mão na massa. Ele não era uma criança, um adolescente que só ficava estudando. Ele gostava muito de fazer as coisas. Então ele era muito produtivo. Uma espécie de fazer as coisas, né? Ele tinha essa habilidade de fazer as coisas. Em 1653, a mãe de Newton, a Hannah, ficou viúva novamente. O marido dela morreu de novo, né, por 2 vezes. E aí ele volta a morar com a mãe na fazenda. Só que aí, o que acontece quando ele volta para essa fazenda? Quando ele volta para a fazenda, ele não queria fazer as coisas da fazenda.
as coisas de limpeza, de produção, de gado, de ovelha, essas coisas. Então ele, o que que ele fez? A mãe dele falou, ó, esse menino aqui não gostou muito de voltar para a fazenda. Ele não era o espírito dele de viver na fazenda. Então, um tio dele viu isso e aí levou ele para estudar. Levou ele para estudar. Ele levou para uma escola, eu não tenho o nome aqui agora da escola, mas essa escola fez com que ele desse um interesse maior, porque ele já dessa escola ele foi ver sobre Aristóteles, ele foi ver sobre René Descartes, sobre geometria. Então ele foi um aluno excepcional na escola. Ele foi um aluno muito bom na escola. Então ele sabia muito isso. E também estudou muito latim e a parte de teologia, que é muito importante, mas é pouco falado. Pessoal, a maior quantidade de trabalhos do Newton não foi na física nem na matemática, foi na teologia. Ele procurava pegar na Bíblia, ele se apegou tanto à religião e à Bíblia, que ele procurava, por exemplo, padrões numéricos na Bíblia. Então, ele era muito assim focado no que a Bíblia poderia dizer. Então, ele queria traduzir, ele achava que tinha coisas escondidas na Bíblia que poderiam ser reveladas para a humanidade. E ele estudava muito a parte de teologia. E também a parte de alquimia. Alguém levantou a mão? Eu não consigo ver não, pessoal. Vocês têm que me falar. Só vi uma zoada aí, não sei. Só comentário que é Aham, interessante. pode falar. Mas o Newton parecia ser bem conspirador, né? Procurando alguma coisa Isso. na Bíblia. Ele era paranoico. A palavra correta seria isso, paranoico. Algumas pessoas, alguns documentários e livros falam que é por causa dessa vida que ele foi abandonado pela mãe quando era criança. E aí o apego dele foi na religião. Tipo, não tem pai. E a mãe abandonou por causa de outro homem e depois voltou. Então ele tinha uma espécie de paranoia com a Bíblia. A alquimia também está relacionada, mas também porque quando ele foi lá para aquele colégio que eu disse, ele foi morar junto com um farmacêutico. E farmacêutico mexia muito com a parte da química, né? Só que aí a alquimia não é a parte da química, eles procuravam algumas coisas místicas também no meio, tá bom? Então ele procurava algumas coisas da alquimia, que não é só a química. A alquimia está relacionada com química, mas a alquimia também tem um apego teológico, de mitos, né, de mitologia, tá bom? Então ele era um cara problemático, assim, ele era uma pessoa, vamos dizer assim, uma pessoa de poucos amigos, né? Em 1665 houve a peste bubônica e a universidade que ele estava estudando mandou todo mundo ir para casa. Ou seja, tá tendo essa peste bubônica aqui, vamos todo mundo para casa. Parecido com as aulas remotas aqui, só que não tinha internet e aí o aluno tinha que estudar por conta própria na época. E aí ele voltou para a fazenda e na fazenda ele realizou experimento na área de química e da óptica em 1665. Então são 2 anos importantes, pessoal, para a gente anotar. 1665 e 1666. Esse 1665 ele voltou para a da química e da óptica. A gente não vai adentrar muito da parte da óptica, que nós vamos falar no futuro, porque a aula de hoje é sobre a mecânica. E ele também concluiu seus estudos matemáticos. Vale ressaltar aqui que nessa época aqui, ele já tinha todo o conhecimento da matemática até 1665. Aí você imagina uma pessoa em 1665 já tem o conhecimento de toda a matemática até o momento. E ele acreditava, isso é uma coisa interessante, ele acreditava que tinha uma força interna que mantinha o corpo em movimento. Então ele tinha algumas teorias parecidas com Descartes, a filosofia de Descartes. O Descartes ele fala que existe uma força interna que... Porque a inércia é isso, o corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Na ausência de forças externas, mas ele acreditava que existe uma força interna que fazia o corpo se mover, né? Nas anotações dele.
Então, ó, em 1665 ele estuda sobre as cores e desenvolve o cálculo. Existe uma briga aí, é que duas pessoas inventaram o cálculo. Ele foi um, mas depois ele inclusive acusa o outro lá de copiar as ideias dele. Mas depois a história mostrou que os dois descobriram o cálculo ao mesmo tempo, na mesma época. Ele usa muito das teorias da geometria analítica de René Descartes. Então ele utiliza tanto a matemática do René Descartes quanto a filosofia também. Observe a importância que René Descartes teve para a evolução aí dele, que é pouco falado, inclusive, no livro. No livro, da parte de mecânica, eu não vejo falar de René Descartes. E ele teve muita influência na mecânica, muita mesmo. Em 1666, ele faz sua descoberta sobre a teoria gravitacional. Aqui também, pessoal, eu faço uma observação. Tomar cuidado com isso, inclusive para vocês, quando levarem isso para a sala de aula. Não foi uma maçã que caiu na cabeça do Newton e fez ele aprender sobre a gravitação universal. O que ele fez foi pensar por que, que a maçã caía e a Lua não caía. É alguns comentários que ele fez depois de idoso. Ele comentou, ó, eu descobri como é que... Ele escreveu como é que ele descobriu a teoria da gravitação. E ele explica que foi pensando na fazenda dele por que, que uma maçã cai perpendicularmente e a Lua não cai. E aí ele se tocou que a Lua está caindo também, só que está em movimento circular. E aí o livro cria essa mitologia, inclusive é uma coisa muito errada que pode mostrar para os alunos, né, de ensino médio ou até do superior, que algo aconteceu como uma espécie de milagre e não foi. Ele estudou muito para descobrir essa teoria. Olha só, nessa idade, se eu não me engano, 21 a 25 anos de idade, mais ou menos, ele estudou toda a matemática até então descoberta e ainda evoluiu a matemática. Então, não foi uma coisa fácil, uma coisa excepcional, mas não foi fruto apenas da sua genialidade, que ele realmente tinha, mas também de muito esforço repetitivo. Então, continuando. Então, ele aprofunda as teorias de Descartes sobre o movimento circular e da velocidade. Ele, em 1667, ele vira professor do colégio lá. Ó. Então, ele conseguiu sair estudante e se tornar professor. E aqui uma coisa interessante, mas não foi ainda por causa da teoria da gravitação. Foi mais pela questão da óptica, dos trabalhos de óptica dele que sobre a composição da luz, que nós vamos falar em outra aula, que conseguiu botar ele como professor. Mas ele já tinha aí publicado um artigo chamado As Leis do Movimento. Não é um artigo que chamado na época, era um tal de ensaio. Em 1668, isso aqui pouca gente sabe, qual é a titulação do Isaac Newton. Isaac Newton não é licenciado nem bacharel em física, viu? Ele é mestre em artes. Na época não tinha o curso de física. E essa arte aqui não é a mesma arte que a gente conhece aqui nas universidades. O cara que estudava arte tinha que estudar latim, gramática, retórica, como a gente já discutiu antes aqui em outras aulas aqui, tá bom? E matemática, né, que é a geometria. Então, era uma mistura de vários conteúdos que era considerada importante na época. Inclusive, nós vamos comentar que, ou seja, essa parte de ter estudado o latim e foi responsável também pela dificuldade do livro dele, tá bom? E ele fica no lugar do seu principal mestre, o Isaac Barrow. Esse também é muito comum o nome Isaac naquela época, né? E aqui é o professor dele, não é o Isaac Newton, não. Isso aqui foi um dos principais professores influenciadores do Isaac Newton. E aí ele depois substituiu o professor dele, ou seja, ele recebeu o título de mestre em artes e depois ele se tornou professor dessa mesma escola onde ele estudou. E uma coisa interessante, vocês já viram que desde o DK e tudo, as universidades, elas não eram regidas por igreja, mas os professores eram religiosos, muito religiosos. Então, por quê? Ora, porque as universidades, um dos temas é a Bíblia. A pessoa tinha que estudar a Bíblia, a religião, profundamente. Então, os professores eram assim também.
Só que ele tinha uma diferença desses professores. Ele negava a Santíssima Trindade. O pessoal só descobriu depois de morto. Ele tinha notado. Ele não acreditava na Santíssima Trindade da igreja. Ele só acreditava em Cristo e em Deus. Ele acreditava em Cristo, né? Jesus Cristo, e também acreditava em Deus. Mas não acreditava na Santíssima Trindade. E se ele falasse isso, ou se ele falasse algum momento, ele iria ser expulso da universidade aqui. Bom, então é uma curiosidade, né? Então ele não acreditava em tudo que falava para ele. Em 1668, ele já professor da universidade lá, ele faz um ensaio. Ensaio, pessoal, é como se fosse uma espécie de rascunho de uma teoria mais complexa. Então ele não chegou já colocando o princípio, ele botou um ensaio sobre a gravidade e equilíbrio dos fluidos, atacando a filosofia de Descartes. Então, pessoal, olha, observe, ele era defensor das algumas teorias de Descartes, mas ele não aceitava tudo. Então, o que foi que ele fez? Ele mudou algumas coisas que Descartes tinha falado. Então, aqui ele já falou, ele já tinha a ideia sobre a gravidade e equilíbrio dos fluidos. Os fluidos aqui é basicamente a teoria de Descartes. Descartes falou muito sobre o fluido. Em 1669, ele desenvolve um telescópio refletor, porque o Galileu, ele desenvolveu, ele não criou, né, um telescópio. Só que tinha um efeito da aberração acromática. Aqui, ele desenvolveu um através da reflexão em menor. De menor. E 1671, ele conseguiu virar membro da Royal Society. Você já deve ter ouvido falar já da Royal Society. Era o top da parte científica na época. Então, para entrar lá, só era por indicação, votação, e ele conseguiu fazer isso aí. Ele conseguiu entrar na Royal Society, onde ele vai ter um prestígio maior sobre isso. Eu não vou falar essa parte ainda da parte da moeda, não, tá bom? Vamos deixar para mais na frente aqui. Então, observe que o fato de ele ter estudado muito e ter mostrado a teoria da óptica e ter conseguido se virar professor foi fundamental para ele desenvolver mais ainda suas pesquisas. E isso realmente ia ficar complicado, porque ele começou a receber dinheiro para isso, né? Começou a estudar e ganhar dinheiro para desenvolver seus trabalhos. Então, nós vamos falar também de algumas pessoas interferiram na vida de Newton. São seus contemporâneos que também faziam parte da Royal Society. Na Royal Society, esse aqui também, pessoal, eu acho injustiçado demais. É o Hulk. Você já deve, com certeza, ter visto em documentário o Hulk como sendo um vilão. Alguém já viu algum documentário mostrando que o Hulk é um vilão do Newton? O que acontece? Ele realmente não gostava do Hulk. Nós vamos discutir por quê. Mas o Hulk, pessoal, não era só um vilão, não. Ele era um cientista brilhante. Ele é um dos grandes cientistas da época também. A gente até entende um pouco da frustração do Hulk. Vamos discutir já já. Então, Robert Hooke, 1635 a 1703. Ele foi cientista inglês, ele nasceu aí em outra cidade, mas fazia parte da Royal Society. Ele é pesquisador, então você já deve conhecer como a lei de Hooke, que é a força igual a constante elástica vezes o alongamento, né? O xzinho lá, o deslocamento lá. Então, o Hooke ele foi eleito e nomeado curador de experiência da Royal Society. Então, observe. Antes de Newton chegar à Royal Society, Hooke já estava lá como um dos cientistas mais brilhantes da equipe. Entendeu aí como é que foi? Então você está lá, tem um cara, ele também estudou bastante, ele tem várias contribuições, entre elas ele foi um dos criadores do microscópio. Ele fez muitos trabalhos interessantes sobre a biologia também. Então, ele tem muito trabalho interessante na área de biologia. E ele estava na Royal Society como um dos caras que melhor fazia experiências. E ele era aluno de quem? Ele era aluno do Boyle, aquele mesmo Boyle da lei de Boyle, dos gases. Tá bom? Então, o Hooke era aluno do Boyle.
Ele foi um físico, Boyle foi um químico irlandês considerado um dos fundadores da química. Celebrou-se como autor da lei de Boyle, fórmula matemática que exprime como os gases se comportam. Ele, aos 11 anos, iniciou uma viagem para a Europa. Ó. O Boyle, ó, isso aqui é uma coisa também interessante, que a gente não vê em todos os livros. Ó. Aos 11 anos, ele começou a viagem pela Europa. Lembrando que nós estamos aqui na Inglaterra, aqui, né? Com 14 anos, visitou a Itália. Quem é que estava na Itália, preso na época? Galileu. Aí as coisas começando a se juntar, né? Então Galileu estava preso. Não podia sair de casa. Prisão domiciliar pela Inquisição. Aí ele teve influência de Galileu. Observe a importância aí que teve essa história aí. Então ele teve influência de Galileu. Galileu conversando com ele, rapaz, realmente a ciência é muito interessante, você descobriu tanta coisa. E aí fez com que ele se interessasse pela ciência. Ou seja, não tem como dizer, mas será que se Galileu, ele não tivesse conversado com Galileu, será que ele teria descoberto a lei dos gases? A lei dele dos gases? Entendeu? É uma coisa interessante de se pensar, né? Será? Será que foi o Galileu o principal influenciador dele ter realmente virado um grande cientista? Não tem como saber, tá bom? E ele também fez um grande feito, pessoal. Ele custeou a publicação do Principia. Então, pessoal, vou mostrar aqui a treta, a explicação da treta entre o Hooke e o Newton. Olha só. O Hooke é aluno de Boyle. Ele estava lá antes de Newton na Royal Society. Na Royal Society como um dos grandes prodígios da ciência. O Hooke, um dos caras mais fenomenais da ciência experimental. Hooke. E aí, o mestre dele, que é o Boyle, né? Conheceu Isaac Newton depois, né? E ele financiou a publicação do Princípio de Newton. Percebe aí a rixa? O principal aluno dele era o Hooke, mas ele ajudou a publicação de Newton. O Boyle faleceu em Londres, na Inglaterra, no 31 de dezembro de 1691. Sabe que o Newton, ele já estava bem velho quando ele conheceu o Newton, viu? Bem velho já. Estava perto de morrer já. Newton publicou em 1667, né? Aqui, né? 1671 ele vai para a Royal Society. Ó, e 1691 o Boyle morreu, né? E também teve outro cara que influenciou bastante Newton. Foi o Halley. Halley todo mundo já conhece pelo cometa Halley, ele foi astrônomo inglês. O primeiro a prever a passagem periódica de cometa, né? Sua homenagem tem o cometa Halley. Em 1684, encontrou-se pela primeira vez com Isaac Newton. Bom, tornaram-se amigos, o que foi muito produtivo em termos científicos. Teve um papel importante na publicação do Princípio, obra de Isaac Newton com prólogo do próprio Halley, onde Newton divulgou, entre outras coisas, sua famosa lei da gravitação universal. Então, olha só, pessoal, o Isaac Newton descobria as coisas, mas ele não é como se fosse hoje, assim, eu descobri, estou fazendo um trabalho científico, o que eu tenho que fazer? Um artigo científico. Não, o Newton, ele aprendia por aprender. Ele tinha amor em tentar descobrir, ele tinha uma sede de descobrir como é que funciona o universo, ele achava-se, inclusive, para fazer uma relação com Deus, né? E ele fazia as coisas. E aí os amigos dele, um deles é o Halley, viu o trabalho dele e fala assim, cara, por que tu não publica isso? É bom, né? Vamos publicar isso? Vamos. Então o Halley foi um dos influenciadores do Newton ter feito o princípio. Inclusive tem uma coisa interessante. Eu vou voltar aqui para o que acontece. Em uma das conversas que eu vi em documentários e alguns artigos, o Halley conversou com o Newton e falou: olha, Newton, você acha que aquelas órbitas de Kepler, elíptica, dos planetas ser elíptico, tá correto? Aí o Newton falou para ele: é correto, eu até calculei já isso, fiz a forma da gravitação e já fiz isso. Aí o Halley, como assim você já fez isso? Não, eu já fiz isso, eu fiz isso lá na minha fazenda da minha mãe, estava estudando antes, lá eu desenvolvi e consegui fazer a teoria da gravitação.
E aí o Halley, cadê? Cadê isso, pelo amor de Deus? Aí o Newton foi procurar nos papéis dele, com certeza tinha muitas coisas além da Bíblia, teologia, alquimia, tudo que você imaginar. Ele não conseguiu encontrar as anotações dele. Aí ele falou assim: olha, eu perdi aqui, mas depois eu faço e mando para você. E aí ele volta para Inglaterra, né? Ele volta para conversar com o pessoal da Royal Society. Diz, ó, tem um cara, o Isaac Newton conseguiu achar força gravitacional, né? Explicar o movimento dos planetas. E aí o Hulk falou assim: olha, eu já descobri também. Aí o pessoal, cadê? Cadê as suas anotações? Eu vou mandar depois para vocês, está perdido. Então ele jogou. E aí, com certeza o Hulk deve ter caído mesmo de cabeça na mecânica, tentando descobrir a gravitação e mostrar antes de Newton. Então, o que foi que o Hulk pensou assim: olha, tem um cara que a descobriu sobre a gravitação, então eu também posso, eu sou muito inteligente. Eu sou o cara da Royal Society. E aí surgiu a treta entre Newton e Hulk, porque o Hulk foi dizer que já tinha descoberto a gravitação antes de Newton. E aí teve uma corrida. Aí o Newton é um cara, como eu falei, muito focado, e poucos amigos e não sabe brincar, não sabia brincar. E foi o que ele fez. Em vez de eu só escrever um documento falando sobre, explicando sobre isso no artigo, eu vou escrever 3 livros. Aí surgiu o princípio. Então aí que surgiu o princípio. Ou seja, ele já chegou, ele não chegou brincando. Não chegou, ó, vou aqui falar. Ele já chegou botando a voadora. Então, esse é um dos principais livros da humanidade. Considerado um dos maiores livros da humanidade. Não é de física, é da humanidade. Então ele escreveu o princípio. 3 volumes, 3 livros. Publicados 5 de julho de 87. Com a ajuda do Halley, para incentivou ele a escrever isso. E com financiamento do Boyle. Aí vocês imaginam como o Hulk estava nessa situação, dizendo que sabia sobre a gravitação. Depois ele publicou novamente 2 aí. Então, provavelmente, o livro de Ciências Naturais de maior influência já publicado, contém as leis de Newton para o movimento dos corpos e fundamentação da mecânica, da lei da gravitação universal, e demonstrou a lei de Kepler. Então, ele mostrou aqui a lei de Kepler. Pessoal, aí inventou uma coisa importante. Ele não publicou e a galera fez uma festa, não. Eita, a física mudou. Tá. Não foi. Para vocês terem ideia, o princípio é tão complexo que demorou vários anos para alguém conseguir traduzir, porque ele não escreveu em inglês, ele escreveu em latim. Entendeu aí a apelação que o Newton tinha? Além dele escrever uma coisa fenomenal sobre a força do universo inteiro, ele também escreveu num idioma difícil de entender. Uma das pessoas que conseguiu traduzir foi a esposa de um físico lá na França. Esqueci o nome. Né? Então, vocês entenderam a apelação do Newton? Vou escrever 3 livros sobre isso. Esses 3 livros ele utilizou latim, porque ele tinha um domínio muito grande, não apenas na física, na teologia, tudo. Então ele fez um livro difícil de ser traduzido. Então não foi bem aceito. Pessoal, tem um princípio, tá aí. Não, Newton, mas e aí? Não, tá lá no livro, cara, lê. Aí o cara, como é que... Para entender é difícil. Hoje, para a gente entender a tradução é difícil. Imagine o original. Vocês viram a confusão que era. Então ele fez o quê? 3 livros. No primeiro ele fala sobre o movimento do corpo. No segundo ele continua sobre o movimento do corpo. E no terceiro ele fala sobre o sistema do mundo. Tem um detalhe, pessoal. Ele desenvolveu o cálculo. Todo mundo sabe que ele desenvolveu o cálculo. E a gente estuda a mecânica com a utilização do cálculo. A gente utiliza os conceitos de integral, de derivada. E ele foi um dos caras que fez isso, desenvolveu o cálculo. Mas tem uma coisa interessante. Ele não
utilizou, na primeira edição dele, o cálculo. Por quê? Porque as pessoas ainda não sabiam sobre o cálculo. Então é como se ele dissesse assim, não, vou amenizar a situação, não vou falar sobre cálculo. Então ele explicou sobre o movimento utilizando aquelas teorias parecidas com Descartes, utilizando geometria. Então ele vai explicar sobre a força, sobre as 3 leis dele, através da geometria analítica. Ele utiliza a geometria, ele não utiliza o cálculo como a gente conhece hoje, ele utiliza a geometria. Então o livro dele é basicamente assim, ó, cheio de figuras geométricas para explicar os movimentos. Bom? Então, o livro, ele foi escrito em latim, ó, tá aqui, ó, em latim, e ele utilizava de uma geometria bastante complexa, até hoje. A geometria utilizada no livro do princípio até hoje é complicada. Quando tiver as aulas presenciais, eu peço que todos vão lá na biblioteca, dão uma olhadinha na tradução, só para vocês sentirem o impacto da geometria aplicada nos livros dele. Tem um livro lá, viu? A tradução, né? E aí tem uma curiosidade. Se eu não me engano, foi em 2006. Teve um leilão de um dos livros do Isaac Newton. É umas edições, né, que ele publicou. Foi publicado 400 cópias do primeiro volume, né? Ele foi leiloado por 3,7 milhões de dólares. Tá bom? Uma das obras originais. Porque esse livro é fantástico. Foi uma das grandes conquistas da humanidade. E aí, é justo esse valor de 3,7 milhões em um leilão, né? Então vocês procuram, quiser depois procurar na internet, vocês podem olhar aqui, né? O livro de Isaac Newton é vendido por 3,7 milhões. Eu achei isso aqui na revista Vejo. Vale a pena dar uma olhadinha, interessante, né? Certo, pessoal. Então, pessoal, demorou muito para que o Newton, o pessoal aceitasse as teorias de Newton. Sabe por quê? Porque ninguém nem entendia o livro dele. Olha só, os principais cientistas da época, da Royal Society, não entendiam a mecânica de Newton. Não, foi difícil entender. Então, algo que você não consegue entender, você não consegue questionar. Demorou. O pessoal dizia que não era bem assim, mas não. Sim, mas onde é? Me explica aí o que, né? Aquela velha pergunta, às vezes, que o professor coloca na disciplina. Pessoal, alguma dúvida? Mas se você não entendeu nada, não vai aparecer a dúvida, né? Mas depois, demorou alguns anos, mas ele foi aceito. Depois que foi aceito, ele conseguiu grandes privilégios, né? Ele conseguiu dinheiro, poder, ele foi condecorado por senhor Isaac Newton, Sir Isaac Newton, né? Então ele teve grande prestígio na universidade. Ele teve muito prestígio na universidade por causa disso. E agora vamos falar dos últimos anos, né? Dos últimos anos. O Newton, pessoal, uma curiosidade, ele não teve nenhum relacionamento escrito. Tem um fato que me chama bastante interessante, né? Que ele disse que o fato de ele ter abandonado a universidade para trabalhar no serviço público. Eu gosto até de comentar que disse que foi por causa de um aluno. Ele disse que tem um dos alunos dele que abandonou a universidade e ele ficou louco. E aí tiraram ele da universidade. E eu costumo até brincar que ele foi o único físico rico, porque ele saiu de ser professor e ele entrou na área da política e do serviço público, né? Ele virou diretor da Casa da Moeda. E lá, pessoal, como gênio como ele era, ele não enrolou. Ele fez trabalho da Casa da Moeda interessante. Então ele diminuiu a questão da falsificação do dinheiro. Então, apesar de não ser da área da física, mas ele era brilhante em todas as áreas do conhecimento. Então, quando colocaram ele lá, não, cara, vamos tirar da universidade, ele fez grandes trabalhos, ele aprofundou muito aqui a física, evoluiu muito, mas vamos colocar ele aqui como diretor da Casa da Moeda. Chegando na Casa da Moeda, ele aperfeiçoou a Casa da Moeda. Ou seja, qualquer coisa que o Newton fizesse, ele seria bom. Tenho certeza disso. Vamos supor que ele fosse, sei lá, na área de... Se ele fosse, em vez da... Se fosse estudar química mesmo, se tivesse aprofundado mais na química, ele ia ser um químico fenomenal. Ele é bom em tudo que ele fazia. É uma das grandes habilidades dele, né?
E aí tem umas coisas interessantes. No colégio lá, onde ele foi professor, onde ele foi aluno, tem uma estátua dele, né? Mais idoso aqui, né? E aqui tem uma frase em latim, bem modesta. Ultrapassou os humanos pelo poder de seu pensamento. Pois aí foi a história do Isaac Newton, que é bastante interessante aí, né? Então tem muita coisa, né? Se você for estudar a parte bem matemática de Isaac Newton, é para deixar claro que não foi aceito. Assim, ó, eu fiz o princípio e todo mundo aceitou. Não foi assim. O Hulk achou que o Hulk ainda disse que ele tinha descoberto também. O Newton ficou com tanta raiva, mas tanta raiva dele, que quando o Newton se tornou presidente da Royal Society, ele mandou destruir todo o trabalho de Hulk lá. A raiva que ele tinha, né? O Hulk, foi presidente da Royal Society também, né? Mas depois que ele morreu e o Isaac Newton ficou no lugar, ele mandou acabar com todos os trabalhos do Hulk. Aí vocês imaginam a raiva que o Newton tinha do Hulk. Mas pelo fato de ele ter raiva do Hulk, a gente não pode dizer que o Hulk atrapalhou. Eu acho que foi ao contrário. Ele fez foi ajudar essa raiva. E o Hulk também tem muitos trabalhos interessantes. Ele não descobriu a gravitação universal, mas ele tem muitos outros trabalhos interessantes também. Ele não era um cientista que atrapalhava Newton. Ele era um cientista também brilhante.